Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos. E esse aqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre vamos dizer assim, essa repercussão que deu de artistas e youtubers que tiveram isenção de impostos através de um programa chamado PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que foi feito ao longo da pandemia, justamente porque, por conta dos lockdowns, shows e espetáculos, ou área de turismo e gastronomia, que foram muito atingidas, que foram ou precisaram ganhar impostos, exatamente como aconteceu aqui na Europa. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se você curte histórias cotidianas Brasil e Europa, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, agradecendo aí a todos que estão chegando aqui no Vida Europa. Bom, isso também aconteceu aqui, tá? As pessoas também receberam dinheiro, só que tem alguns detalhes interessantes nessa história. O primeiro deles é que a pandemia já passou e, de acordo aqui com o texto, recebeu, por exemplo, no caso do Felipe Neto, até agosto de 2024, quer dizer, a pandemia já acabou, tem mais ou menos um ano e meio, então não precisa se receber subsídios. Outra coisa, no caso de subsídios, de isenção de impostos. Outra coisa também, mas isso é uma coisa muito característica da cena cultural do Brasil e que é diferente daqui, é essa questão ou de subsídios ou de isenção de impostos para artistas. Aqui não é que não exista esse tipo de prática, mas ela normalmente ela é mais para artistas que estão começando. Artistas que já possuem um grande público, normalmente eles não costumam receber incentivos fiscais ou isenção de impostos ou coisas do gênero. Não costumam receber. E um ponto que eu acho muito interessante nessa história, que a gente precisa ressaltar, é que os artistas aqui na Europa, mesmo que eles tenham a sua orientação ideológica, seja de esquerda ou direita, normalmente eles não costumam se meter na política. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, a gente acabou de ver aí na eleição entre Kamala Harris, democrata, e Donald Trump, republicano, que os artistas se dividiram e acabaram fazendo campanha, embora aí normalmente eles não ganhem dinheiro, até porque os Estados Unidos é uma economia liberal. Aliás, esse é um grande problema no Brasil, porque a partir do momento em que os artistas, eles... primeiro que a gente não tem iniciativa privada, muito pouco. Então, o artista, ele se vê meio que, vamos dizer assim, quem tem o desejo de trabalhar com as artes vai ter praticamente que entrar para um determinado, ou clubinhos ou grupinhos, e estar alinhado à ideologia do governo da vez, tá? Vou dar um exemplo muito clássico, né, que todo mundo xinga muito, que é a Rede Globo, mas a Rede Globo, por exemplo, começou lá atrás e teve apoio dos militares, quer dizer, ou seja, apoiou o golpe militar, e hoje praticamente virou uma assessoria de imprensa do governo agora, do governo Lula III, devido à quantidade de dinheiro que recebeu através das verbas publicitárias e também nessa planilha que foi, mais uma vez, liberada pelo próprio governo. Aliás, uma coisa muito estranha. Bom, do ponto de vista do Felipe Neto, não precisa nem dizer. Eu, para dizer a verdade, eu nem entendi por que ele, no caso dele, o maior youtuber do Brasil, com mais de 40 milhões de inscritos no seu canal, com milhões de inscritos aí pelas suas redes sociais, por que ele resolveu se meter com política? Ele não tinha necessidade. Outros grandes youtubers resolveram não se meter em política, porque o grande problema é que quando você entra na política, você acaba ganhando o carimbo ou do partido político ou do político da vez. E aí pode ser que o público não goste. Não significa que a gente não saiba que o artista X, Y, Z tem a sua orientação política, mas normalmente, pelo menos aqui na Europa, eles não costumam fazer campanha eleitoral, tá? Muito interessante isso. E eu acho que é certo que não faça, porque o artista ele tem que estar acima disso, tem que ser livre. Por isso que no Brasil é muito difícil
O pessoal falando, vamos fazer boicote do artista XYZ, não vamos ao espetáculo XYZ. Gente, a cultura no Brasil, ela é milimetricamente controlada pela elite político-cultural brasileira. Sempre foi e vai continuar sendo, porque nós não temos iniciativa privada. Tem muitos artistas muito bons que não têm espaço, mas não é porque eles não queiram ter espaço, é porque não tem espaço. Mesmo que agora, neste momento de redes sociais que estamos vivendo, já se ganhou uma certa liberdade, já que os artistas independentes podem postar a sua arte nas redes sociais. Isso um pouco diferente do que era no passado, que para você fazer sucesso você tinha que aparecer em programas da Rede Globo, ou ter a sua música numa determinada telenovela. Isso tudo mudou, tá? Dando um pouco mais de liberdade. Então, assim, e para concluir o resto, né, dos artistas que apareceram nessa lista, eu, como é que eu posso explicar isso? Tem artistas que não faz diferença, né? Por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, apesar do posicionamento político deles, que faz parte, são artistas de verdade, né? Um pouco diferente de outros nomes que circulam nessa lista, que aí, na minha opinião, acaba meio que se tornando capacho de político. Mas, mais uma vez, para a gente encerrar esse vídeo, nós temos um problema estrutural grave, que é relacionado à ausência de iniciativa privada, que tudo é feito através de impostos, dinheiro público, os políticos sabem disso e se aproveitam disso. É um pouco a gente pode comparar do que foi a discussão da escala 6x1 e 4x3. Discussão muito interessante, eu particularmente acho que a escala 4x3 é uma ótima opção, com certeza, mas nós não temos infraestrutura para isso. Nós temos uma burocracia muito grande, pessoas que querem abrir empresa praticamente não conseguem abrir pela quantidade de impostos que tem, e também tem um outro problema do lado do funcionário, que infelizmente não possui uma boa qualificação profissional. Ou seja, para você trocar esse sistema, você deveria mexer na economia. E não é esse os sinais que os políticos estão dando. Quando a gente observa todo o cenário político brasileiro, não é exatamente esses sinais que os políticos estão dando. Tá certo? Essa é a minha observação sobre essa história envolvendo o Felipe Neto e outros artistas. Mais uma vez, não é ruim você ter uma opinião política, seja ela qual for, mas melhor ainda é o artista, ele está por cima disso e está vendendo e colocando a sua arte de uma forma livre, diretamente para o seu público. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E nós nos vemos no próximo vídeo, muito breve, aqui no Vida Europa. Fui!